Todos nós estamos envolvidos em apresentar nossas ofertas. Sempre damos oferta a alguém para que a gente possa ser aceito, né? Porque a oferta, ela potencializa a nossa força e ela esconde nossas fraquezas. Acompanhe até o final desse vídeo que você entenderá um pouco mais daquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus abençoe. Olá, queridos do canal Vida na Mente, estamos com mais um vídeo no canal e agora começando o nosso caso de sucesso e fracasso bíblico. Esse é o nosso primeiro episódio onde nós estaremos trabalhando sobre a vida de Caim e Abel. Serão os dois personagens bíblicos que nós traremos ensinamentos para a nossa vida. Então acompanhe comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, já aproveita. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aí embaixo um pouquinho mais do que você quer que a gente poste um pouco mais aqui no canal, tá bom? E para que vocês possam saber o que eu quero fazer no canal para este ano, me acompanhe nas redes sociais também, no meu Instagram, rnunes, tá? Com 2E e 2S, vou deixar aqui embaixo para vocês. E também na minha página no Facebook, Vida na Mente, tá bom? Deus abençoe todos vocês, vamos lá para o vídeo. Em Gênesis capítulo 4 é onde nós vamos estar baseados para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito de Caim, que é um caso de fracasso, e a respeito de Abel, que é um caso de sucesso. Então vamos lá, a Bíblia vai dizer: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor ou oferta. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim de sua oferenda ou de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim, porque está furioso. E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Logo após essa narrativa, queridos, eu quero propor a esse vídeo tópicos para que nós possamos extrair verdades e ensinamentos da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida através dessa narrativa e desse caso de sucesso e fracasso. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre as igualdades que tinham Caim e Abel, sobre aquilo que eles eram iguais, né? Se nós observarmos na palavra de Deus, Caim e Abel eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Adão e Eva. Eles tiveram a mesma criação, tiveram os mesmos ensinamentos que Adão e Eva passaram para Abel e para Caim, ou vice-versa. Os mesmos ensinamentos que Adão e Eva deram para Caim, Abel também recebeu, sobre culto, sobre Deus, sobre como ser um homem de Deus, porque Adão tinha acabado de receber represálias de Deus. E nós vamos perceber no primeiro versículo que vai ter esse comportamento de Adão e Eva a respeito para com Deus, né? Eles não vão querer mais viver na sua própria sabedoria, como foi no Jardim do Éden quando eles caíram. Agora eles vão querer o auxílio de Deus, que quando Eva dá a luz a Caim, ela vai dizer: o meu filho Caim, ele veio com a ajuda de Deus. Possivelmente Caim e Abel sejam os primeiros filhos, né, de Adão e Eva. E posteriormente a Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram vários filhos. Nós vamos observar que os mesmos ensinamentos que Caim teve, Abel recebeu também. A primeira diferença que nós vamos observar na vida de Caim e Abel, nós vamos ver as diferenças no significado dos nomes. O significado maior do nome de Caim significa possuir ou adquirir, tá? E o significado de Abel significa vaidade ou aquilo que passa rápido, aquilo que é passageiro, tá? Aquilo que é como o sopro, vento. Então nós vamos ver aí já na escolha do nome de Caim e a escolha do nome de Abel, nós vamos ver uma diferença de um para com o outro. Quando Caim, né, nasce e a sua mãe Eva vai escolher o seu nome, ela vai dizer: eu tive algo sublime de Deus, eu tive uma ajuda de Deus, né? Eu adquiri um filho
que veio da parte de Deus. Possivelmente Eva estava com o pensamento de que Caim seria aquela descendência da mulher que pisaria na cabeça da serpente, porque a serpente fez com que Eva e Adão perdessem o jardim do Éden. Então Eva tinha em sua mente que quando ela tivesse Caim, quando ela teve Caim, que Caim seria essa descendência dela que pisaria na cabeça da serpente. Por isso ela escolhe adquirir um varão que veio com o auxílio do Senhor, ou seja, que veio da parte de Deus para cumprir com aquilo que ele me prometeu. Só que nós vamos perceber que quando ela escolhe o nome de Abel, ela vai tirar essa ideia da mente dela. Ela não vai ter nem Abel essa perspectiva, esse propósito ou esse sonho. Ela não vai entender que Abel seria essa descendência dela que pisaria na cabeça da serpente. E aí quando ela vai escolher o nome de Abel, ela vai escolher o nome de Abel como algo passageiro, ou uma vaidade, algo que tipo assim, veio a mais, tipo, não é tão importante como Caim. Então nós vamos ver que há diferença, só que diante de Deus, né, foi ao contrário. A descendência de Abel lá na frente, né, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 23:35, que essa geração de Abel é a geração que Deus escolheu, é a geração dos profetas de Deus, é a geração daqueles ao qual o Senhor, ele clamará, ele praticará sua justiça, porque eles morreram, eles padeceram pelo seu testemunho. E nós vamos ver que Caim vai ser considerado na Bíblia como filho do diabo, né? Ou como falso profeta. O primeiro falso profeta e todo falso profeta que surge depois, lá em Judas vai dizer sobre isso, trilharam o caminho de Caim. Então nós vamos começar aí a ver diferenças na vida de Caim e na vida de Abel. Então a primeira diferença está na escolha do seu nome, o propósito que os seus pais depositaram, Eva depositou em Caim e em Abel. E nós vamos perceber que independente do propósito, independente da escolha, independente da perspectiva da mãe para Caim ou Abel, nós vamos ver que isso não interfere nas escolhas que eles vão fazer posteriormente quando eles crescem. Nós vamos observar na palavra de Deus que Abel era pastor de ovelhas e Caim, ele trabalhava com agricultura, outra diferença entre um e outro. E também nós vamos observar que depois de passar um tempo, depois que eles cresceram, possivelmente seria essa interpretação, nós vamos ver que Caim ele vai levar alguns produtos do solo, né? Possivelmente estava na época da colheita, então Caim ele vai pegar alguns produtos do solo e vai ofertar ao Senhor. E isso era normal da época. O próprio Jesus ele vai dizer a respeito tanto do trabalho de Caim, ele vai ordenar a Adão, tanto também no cuidado, no pastoreio de animais, também Deus ele vai falar para Adão para que ele pudesse fazer isso. Então, os dois trabalhos são justos, porque muitas pessoas vão dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não entregou um animal, ele não entregou como Deus fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, sacrificando um cordeiro para que eles pudessem se vestir como sinal e representação de Cristo Jesus lá na frente. Então as pessoas vão falar sobre isso, mas não tem nada a ver, porque o próprio Deus falou para Adão que ele tinha que lavrar a terra, que ele tinha que cuidar da terra, ele tinha que guardar a terra, e através do seu trabalho, do seu esforço, ele ganharia o pão, né, com o seu suor. E também Deus também falou para Adão e Eva, né, principalmente para Adão, que ele dominasse, que ele pastoreasse, que ele cuidasse dos animais, isso trazendo provisão para sua casa e também cuidando de tudo aquilo que Deus fez a ele. Então os dois trabalhavam de acordo com aquilo que Deus tinha determinado ao seu pai. Por isso que eu trago para vocês que foi um ensinamento de Adão. Adão ensinou os seus filhos a agradarem ao Senhor, porque Adão percebeu aquilo que ele fez no Jardim do Éden, ele percebeu aquilo que ele perdeu, o relacionamento com Deus, mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que Eva, ela tem esse auxílio de Deus, então possivelmente Deus estava se relacionando com Adão e Eva, né, porque eles foram os primeiros pais, né? Então a gente percebe que eles se arrependeram, eles tiveram esse fruto de arrependimento e agora não quiseram mais viver independentes, mas quiseram viver dependentes de Deus. Mas voltando para as diferenças entre Caim e Abel, nós vamos perceber que um pastoreia ovelhas e o outro trabalha com agricultura. Também nós vamos perceber que a respeito da oferta, nós vamos ver que há uma diferença entre um e o outro. E essa diferença na oferta vai revelar o ofertante. Então você já pega essa daí, né? É interessante a gente guardar essa. A forma que a gente entrega a nossa oferta revela o coração do ofertante. Então nós vamos ver que passa-se um tempo,
Possivelmente agora eles ficam velhos, agora eles estão numa idade onde que eles podem ofertar ao Senhor, eles podem apresentar um culto a Deus. E Caim ele vai levar daquilo que ele produziu, e isso era bíblico, tanto que Deus ele vai abordar isso na lei mosaica lá na frente. Nós vamos ver que vai ter essa questão de entregar cereais, de ofertar ao Senhor com cereais e também de holocausto, de sacrifício de cordeiro. Então nós vamos ver que isso é bíblico. Deus não vai rejeitar Caim porque ele entregou algo da terra. Deus vai rejeitar Caim por outros motivos que nós iremos falar aqui. E nós vamos ver também, agora nesse tópico 2, a diferença. Eu quero falar também da diferença da oferta, né? Porque a nossa oferta revela o coração do ofertante. Então a oferta, como nós entregamos a nossa oferta, como vai a nossa oferta, como depositamos a nossa oferta a Deus, revela o coração do ofertante. E eu quero falar, extrair algumas verdades profundas a respeito desse momento, quando eles chegam na idade de ofertar ao Senhor, e a diferença. Nós vamos observar, querido, que essa ideia de ofertar a Deus não surge do nada. No Jardim do Éden, Adão não precisava ofertar a Deus porque ele era transparente, né? Ele era perfeito, ele não tinha essa questão de ser agradável a Deus, né? Senhor, me aceita pela minha oferta, né? A oferta ela tem esse sentido, né? Quando nós depositamos a oferta para alguém, para que você possa entender isso, quando você for ter um relacionamento com a sua esposa, ou com sua namorada, ou com quem você quer paquerar, a gente sempre primeiro entrega a oferta. Qual que é a oferta? Você entrega uma mensagenzinha de amor, você manda uma mensagem paquerando, você entrega uma flor, você entrega... Isso são as ofertas. Ou você pode mesmo se ofertar. Olha a minha beleza, né? Se a pessoa é muito gordinha, ela não vai tirar uma foto da barriga dela, ela vai tirar foto jamais do rosto, porque ela entende que a oferta dela, aquilo que vai potencializar as forças dela, é aquilo que ela vai entregar. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Então a oferta, ela passa a iniciar a partir do momento que Adão e Eva, eles pecam, eles vão querer ofertar ao Senhor. Qual é a primeira oferta de Adão e Eva ao Senhor? Quando eles pegam figueiras e se escondem. Eles vão perceber que agora eles precisam ofertar, eles precisam esconder algo a Deus, eles precisam apresentar, Senhor, me aceita, agora eu estou coberto. Eles vão apresentar a primeira oferta de Adão e Eva para o Senhor foi a figueira, porque a figueira aí é o que? Tampar a nudez, a fragilidade que Adão e Eva tinham feito, né? Pecaram, ia mostrar a nudez deles, que agora eles perceberam que eles estavam nu, e a figueira ia o que? Potencializar as forças de Adão e Eva. Nossa, Senhor, nós estamos aqui. Né? Nós viemos aqui diante do Senhor. Só que, queridos, que Adão e Eva eles vão entregar a oferta diante de um Deus que tudo vê, né? Diante de alguém que não vê nada, né? Diante de alguém que não consegue enxergar o coração como nós seres humanos, né? Deus ele consegue enxergar além daquilo que nós estamos entregando pela nossa mão. Por isso que vai vir esse ensinamento, né, para Adão, para Caim e Abel. O próprio Deus ele vai entregar, o próprio Deus ele vai ofertar um cordeiro, né? Logo após Adão e Eva ter pecado e colocado uma figueira, Deus ele vai dar um cordeiro, né? E matando esse cordeiro, imolando ele, ele vai pegar da pele desse cordeiro, vai cobrir Adão e Eva. E logo após nós conhecemos a história que eles vão sair do jardim do Éden, né? E vão viver na região do Éden. O jardim já não podem mais viver porque o próprio Deus proibiu a entrada deles e a permanência deles lá. Possivelmente Adão e Eva vão viver na região do Éden. E com isso eles vão ter Caim e Abel. E vai começar essa história que nós falamos. Então a ideia de oferta ao Senhor não é uma ideia que surgiu do nada em Caim e Abel, né? Adão ensinou aos seus filhos e Eva que Deus ele gosta de oferta. Deus ele gosta de ser reconhecido. Senhor, me aceite. Eu quero te adorar. Eu quero te entregar algo. Eu entendo que eu necessito do Senhor. Então a oferta ela tem muito a ver com isso. Só que a intenção da minha oferta, ela vai revelar se a minha intenção é pedir para Deus que Ele me aceite por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz só pela obra dEle, ou se eu quero que Deus me aceite porque eu tenho os méritos. Entendeu? Então a oferta, quando nós entregamos a oferta ao Senhor, a Deus, né? A ideia de oferta a Deus é dizer, Senhor, me aceite, não por essa oferta, mas me aceite pelos teus méritos, me aceita porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Eu estou entregando essa oferta ao Senhor, mas eu entendo que o Senhor é misericordioso, eu estou só na tua presença, eu só vou ser aceito se o Senhor tiver misericórdia de mim, né? Eu só vou ser aceito se o Senhor
entender que eu te agrade, se o Senhor ver que eu tenho um comportamento diante da sua palavra, entendeu? Então a oferta ela tem muito a ver com isso. Para com Deus, a oferta ela tem a ver com isso. Senhor, eu estou aqui te ofertando, eu estou aqui te entregando isso, mas eu não estou potencializando as minhas forças, mas eu estou mostrando a minha fraqueza, dizendo ao Senhor, eu não tenho merecimento de estar na tua presença, mas eu quero te adorar. Então a oferta ela tem a ver com isso. Já para os seres humanos, o que acontece? Nós ofertamos potencializando a nossa força e escondendo as nossas fraquezas. Então a gente não oferta falando assim, eu não mereço estar aqui, né? Mas mesmo assim você é digno de receber a sua oferta. Não, porque todos os homens são indignos, carecem de qualidades, porque tem muitos defeitos, muitas fragilidades. Então de homem para com homem, todo homem para com homem, mulher, homem, ele oferta. Ele oferta, só que de sentido ao contrário, de sentido como o inimigo plantou no coração do ser humano, potencializando só a qualidade e escondendo as fragilidades. Então, se você perceber isso até no casamento ou no namoro, nós vamos conhecer, né? As pessoas sempre falam, nós vamos sempre conhecer a pessoa quando a gente casa, né? Porque no começo do namoro a gente vai sempre ofertando. Nossa, ele é o anjo, trabalhador, isso, aquilo. Quando o cara casa, aí a pessoa vai começar a ver as fragilidades. Ela vai falar, meu, aquela oferta escondeu isso. Pô, eu não sabia que ele era isso. Eu não sabia que ele era aquilo outro. Eu não sabia. Entendeu, gente? Então a oferta para com Deus é impossível a gente esconder as nossas fragilidades. Mas para com o homem ainda a gente esconde. Então a gente precisa tomar certo tipo de cuidado com as nossas ofertas, com aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. Todo mundo entrega uma oferta. Mas quando nós olhamos para Caim e Abel, nós vamos ver que Caim ele vai apresentar alguns produtos dizendo, Senhor, me recebe, me aceita, porque eu trabalhei e eu tenho para te oferecer. Receba os frutos do meu trabalho. Quando chega Abel, Abel vai ter um cuidado, porque ele entendia daquilo que Deus fez para o seu pai. E Abel ele vai falar, meu, eu preciso entregar o melhor para o Senhor. Eu preciso entregar aquilo que o Senhor é digno, porque eu sou indigno, entendeu? Eu sou incapaz de ser aceito por Deus. Por mim mesmo eu sou incapaz, porque eu sou filho de Adão, eu sou filho de Eva, eu sou pecador também. E a Bíblia vai dizer que a atitude de Abel de entregar as primícias e a gordura do seu rebanho, a Bíblia vai falar, ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel, e não só a oferta, mas aceitou primeiro Abel. Então a Bíblia vai dizer, antes que eu aceite a sua oferta, eu aceito o ofertante. Então nós vamos perceber que Deus vai aceitar Abel e a sua oferta, porque a intenção de Abel é uma intenção bíblica. Em Hebreus vai dizer sobre isso, que Abel pela fé ofertou ao Senhor e também foi justificado. Então pela fé, a fé é o que? Uma ação positiva, coerente com a palavra de Deus, coerente com a verdade bíblica. Então Abel teve coragem, teve fé, teve convicção, teve coragem de entregar uma oferta de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as revelações que Deus tinha dado ao seu pai Adão, que ele aprendeu. Então, querido, Abel ele vai ser uma pessoa que não apenas oferece, mas ele entende qual é o papel da oferta. Ele entende quem está recebendo a oferta. Já Caim não. A Bíblia vai dizer que Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta. Tá vendo? Para Deus aceitar a sua oferta, ele primeiro precisa te aceitar. O próprio Jesus ele vai dizer, falando a respeito de oferta até financeira, Jesus ele vai dizer, se você for entregar algo no gasofilácio, na casa do tesouro ao Senhor, primeiro deixa a sua oferta lá e vai reconciliar-te com quem você está brigado. Porque Deus ele não está preocupado inteiramente com a nossa oferta, mas Deus está preocupado também com o nosso coração. Porque para ele aceitar a oferta, ele tem que aceitar a nossa. Ele tem que ver que você é aceitável a ele tem que ver que você está vivendo coerente com a sua verdade, coerente com a verdade que ele já te ensinou. Então nós vamos ver, querido, que há uma diferença enorme de comportamento entre Caim e Abel. Abel teve sucesso porque apesar de a perspectiva da sua mãe não ser boa, não ser agradável para com ele, é algo que veio a mais. Mas Abel, ele viveu como justo. A Bíblia vai dizer que Abel, ele foi justo.
Abel, ele teve um comportamento das revelações que Deus tinha dado ao seu pai. Ele permaneceu nos ensinamentos de seu pai. Eu não posso pecar como meu pai pecou. Eu tenho que ser agradável ao Senhor. Por isso eu vou apresentar a melhor oferta a Ele. Por isso eu entendo que eu não sou aceito por aquilo que eu produzo. Eu não sou aceito pelos meus méritos. Eu não sou aceito pelos meus méritos, mas eu quero ofertar ao Senhor, porque eu entendo que o Senhor merece o melhor e eu quero pedir para que Ele, pela sua misericórdia e graça, me aceite. Já Caim não. Caim, ele tinha um comportamento mau, e isso eu vou provar para vocês, tanto que também a Bíblia vai dizer em Judas. E Caim, ele tinha tanto esse comportamento mau que ele não se preocupou com a oferta. Não importa quem é Deus, eu vou entregar qualquer coisa a Ele, entendeu? Porque o Deus que meu pai ensinou, para mim não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus sou eu, Caim, tenho que comer o melhor. Deus não. Eu, Caim, tenho que receber o melhor. Então os melhores frutos da terra, os primeiros, né, são para mim, porque eu sou meu Deus. E os outros que sobrou eu vou cumprir com aquilo que meu pai mandou eu fazer. Então significa o quê? Uma cultura. E tem muita gente vivendo dessa maneira, né? Porque alguém ensinou, então ele faz, mas ele não faz da maneira correta e certa. E aí nós vamos perceber que então que Deus vai provar que Caim, ele não tinha uma conduta boa e agradável. Quando Caim, Deus ele vai virar para Caim e vai falar assim: por que você está furioso? Possivelmente Deus se manifestava de maneira externa, visível, para que pudesse mostrar que ele aceitou a oferta ou não. Então, possivelmente, como foi a manifestação de Deus um pouquinho mais para frente, quando ele dá as leis para Moisés, mas também quando ele faz a aliança com Abraão, Deus sempre manifestava com fogo, então consumia a oferta, e isso era sinal que Deus aceitava a oferta. Então, quando Deus ele faz uma manifestação visível para Abel e Caim, e vai perceber que a de Abel foi aceita e a dele não, a Bíblia vai dizer então que Caim fica furioso, recai o seu semblante, ele fica transtornado. E aí Deus vai falar para Caim: Caim, se você se procederes bem, possivelmente você não seria aceito por mim. Se você estivesse andando de acordo com a minha vontade e o meu querer, será que você não seria aceito? Aí a Bíblia também vai dizer: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado está à sua espreita. Ele está batendo na tua porta e deseja te destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então Deus, além de rejeitar Caim, ele vai dizer: Caim, eu estou te rejeitando porque ainda você não tem vivido de acordo com aquilo que eu quero que você viva. Eu estou te rejeitando porque você não está coerente com a minha palavra. Deus então vai mostrar a Caim que Deus não aceitou a sua oferta e nem a ele reprovou, porque o seu comportamento, a sua conduta, não era de acordo com a palavra de Deus, mas era de acordo com aquilo que a serpente tinha inserido em Adão e Eva. Então nós vamos ver outra diferença entre Caim e Abel. Abel, ele vai seguir agora um exemplo de alguém que depende de Deus, como era Adão e Eva antes da queda. E Caim não. Caim, apesar de ter uma perspectiva da sua mãe, um sonho, um plano de sua mãe, achando que ele seria a descendência que pisaria na cabeça da serpente, nós vamos ver que Caim, ele não era essa descendência que pisaria, mas era essa descendência que atingiria o calcanhar do filho que surgiria da descendência da mulher. Então, nós vamos ver que Abel, apesar de não ter uma perspectiva em sua vida, Abel vai ser um filho que se comporta como Deus quer. Abel vai ser alguém que tem uma conduta justa, alguém que pratica a justiça, alguém que faz aquilo que agrada ao Senhor em tudo aquilo que ele colocava a mão para fazer. Já Caim não. Caim, ele vai rejeitar a palavra de Deus e ele vai se colocar como Deus, como a serpente colocou no jardim do Éden, inserindo em Adão e Eva. Caim vai revelar para nós que ele se encurvava diante de si mesmo. Como Martinho Lutero ele vai dizer, né, que todo homem com egocentrismo, com a semente da serpente dentro do seu coração, logo após a queda em Adão e Eva, ele vai construir um altar para ele, que ele sendo Deus, aonde ele se encurva para ele mesmo. Já Abel não. Abel vai entender que ele não pode viver uma vida independente, mas ele tem que viver uma vida dependente de Deus. E que ele não é aceito pela sua oferta porque Deus conhece as suas fragilidades, mas ele é aceito pela misericórdia de Deus. Já Caim não. Caim entendia que ele era o seu próprio Deus e ele tinha méritos para ser aceito pelo Deus de seu pai. Logo, Caim vai ser rejeitado por Deus e Abel vai ser aceito.
Logo, a oferta de Abel vai ser aceita e a de Caim vai ser rejeitada. Com isso, Deus vai orientar Caim. Caim, você não foi aceito porque você não procede bem. Você não foi aceito porque você não vive a minha palavra. Você não foi aceito porque as revelações que eu tenho feito ao seu pai e o que ele tem te passado, você não tem vivido. Diferente do seu irmão que vive, diferente do seu irmão que se comporta como justo. Você não tem se comportado. Mas se você se comportar, se você fizer aquilo que me agrada, será que eu não vou aceitar a sua oferta? E aí Deus vai falar, ó, tome cuidado, porque eu sei o que você quer fazer e o pecado está na sua porta. E possivelmente ele vai te consumir. Tome cuidado com ele. Então a Bíblia vai dizer que logo após a fala de Deus com Caim, Caim então ele vai chamar o seu irmão para ir em um campo e vai tirar a vida do seu irmão. E então Deus ele vai perguntar para Caim, Caim, onde está o seu irmão? E Caim vai responder, né, rigidamente a Deus, acaso eu sou o guardador do meu irmão? Acaso eu sou o guardador de Abel? E aí Deus ele vai falar assim, o que fizeste com Abel? Porque o sangue dele clama a mim da terra. Então nós vamos ver, querido, que a diferença entre Caim e Abel é que Abel ele ouviu as revelações de Deus para com seu pai e se comportou de maneira justa, né? Se comportou de maneira agradável a Deus. Já Caim não. Caim, apesar de ter uma conduta ruim, apesar de ter uma conduta voltada para si próprio, para os seus desejos e suas vontades, achando que tinha mérito, achando que era o cara, que era o tal, nós vamos perceber que ele era o seu próprio Deus, que ele vai ficar irado com Deus por ter rejeitado a sua oferta e vai ficar irado com Abel. E com isso ele vai ter no seu coração o desejo de matar o seu irmão, né, pela inveja, né, pelo ódio, pelo aquilo que estava dentro do seu coração. E Deus ainda vai orientar Caim. Caim, não faça isso. Caim, tome cuidado com o pecado, porque ele está na sua porta. E aí nós vamos ver que Caim também não ouvia Deus. Deus se revelou, né, nitidamente a Caim, falando com Caim, mas mesmo assim Caim não quis ouvir a voz de Deus. E aí nós vamos perceber que um teve sucesso, apesar de morrer, né, apesar de seu irmão o matar, mas a Bíblia vai dizer lá, Mateus 23, 35, a Bíblia vai dizer que e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel. Então nós vamos perceber que Deus ele vai cobrar, né? Apesar de Abel ter morrido, mas ele foi alguém que teve sucesso. E lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer, né, o primeiro crente, o primeiro personagem que o escritor de Hebreus vai nos mostrar, nos dar referência a respeito de ter uma vida de fé, a respeito de ter uma vida que enfrenta toda a maldade, que enfrenta, que consegue se opor ao mundo, que consegue se opor sem se movimentar, inabalável, diante do sistema corrompido que o mundo nos oferece, diante daquilo que a serpente, diante do que o diabo proporciona para nós. O primeiro personagem de sucesso, o primeiro caso de sucesso vai ser Abel. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, tá vendo? Pela fé, do que o Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ou ainda é falado até os dias de hoje, que era o dia que estava se escrevendo aquela carta aos Hebreus. Então nós vamos ver que apesar de Abel ter morrido, ele fala até os dias de hoje. E Caim? Caim pouco se fala, e quando se fala, a referência é que ele era mau. A referência é que não é muito boa. A referência não siga os passos de Caim, mas de Abel siga os passos dele, porque ele era justo. Então, querido, diante dessas igualdades e diante dessa diferença, eu quero trazer para você e para mim que todos nós somos ou Caim ou Abel. Então nós precisamos escolher, né? Todos nós recebemos perspectiva da nossa família. Ó, esse daqui vai ser inteligente, esse daqui vai ser sábio. Só que não é porque a nossa mãe ou nosso pai tem uma visão sobre nós, é aquilo que seremos.
Então a primeira coisa que você precisa entender é que nós não somos produtos do meio que vivemos, nós somos produtos da nossa escolha. Então a Caim tinha a perspectiva que ele seria a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E não foi. Ele foi aquele que foi a descendência da serpente que atingiu o calcanhar da descendência da mulher. Ele foi alguém que feriu o calcanhar de alguém que era justo. Ele foi alguém que matou o seu irmão. Então, nós vamos observar que não é pela perspectiva que o nosso pai ou nossa mãe, a nossa família fala sobre nós, é aquilo que seremos. Já diferente de Abel. Abel, a mãe dele falou, vaidade, é algo que não é tão importante como Caim. É alguém que surgiu, alguém que eu tenho, né? Voltei a ter relação com Adão e tive Caim, eu tive Abel, né? Então, né, continuei a progredir, continuei a frutificar. Então é algo que está vindo a mais. Abel é algo a mais de Deus, né? É algo que está vindo na minha vida. E nós vamos aprender que, apesar de sua mãe não ter a perspectiva que Abel, que Caim teve sobre Abel, Abel vai ser alguém que é justo, alguém que obedece a Deus, alguém que é coerente às revelações de Deus e alguém que é agradável a Deus. Então essa é a primeira diferença que eu quero dizer para vocês, né? E qual é a segunda diferença? Qual é a segunda diferença? A segunda diferença entre Caim e Abel, que todos nós somos, ou Caim ou Abel, é que muitos de nós vamos até Deus falando, Senhor, eu tenho méritos de ser aceito por Senhor, eu tenho méritos por mim mesmo, né? Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o cara ofertando a Deus como se ele não conhece as nossas fragilidades, né? Ofertando a Deus como ele não conhece os nossos defeitos. E a gente vai diante de Deus e fala, Senhor, eu mereço ser aceito, porque ó, eu trabalhei e agora eu tô te entregando, ó, recebe aí, me aceita pelo meu trabalho. Já Abel não. Abel ele vai entender, opa, Deus conhece tudo, Senhor, o Senhor merece o melhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas e eu sou incapaz de ser aceito pelo Senhor. Eu sou incapaz, por isso eu te entrego o melhor das primícias, porque não é para mim, é para o Senhor, porque eu não sou digno, entendeu? Eu não tenho méritos em mim mesmo, só o Senhor pode me aceitar pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela pessoa que o Senhor é, não é por mim, mas é pelo Senhor. Então, nós vamos ver essa diferença. Então, nessa geração que nós vivemos hoje, nós podemos ter duas escolhas. Ou nós achamos que somos aceitos por Deus por aquilo que oferecemos e trabalhamos, ou nós somos como Abel, que fala, Senhor, eu não mereço, mas eu quero te entregar o melhor, eu quero estar diante do Senhor. Como disse Deus para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Você está se orgulhando, né? A Bíblia vai dizer que foi dado um espinho na carne de Paulo para que ele não se orgulhasse. Entendeu? E Paulo começa a falar, Deus, tira esse espinho da minha carne, tira, Senhor, porque Satanás está esbofeteando a minha cara. E Deus vai virar para Paulo e vai dizer, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, queridos, nós precisamos entender isso, né? Que nós não somos aceitos pela nossa oferta nesse ponto de perspectiva do fruto do nosso trabalho, mas nós somos aceitos quando a nossa intenção, a intenção do nosso coração é, Senhor, eu não mereço, eu entendo, né? Eu entendo quem sou eu entendo quem o Senhor é, por isso eu te entrego esse melhor, eu te entrego essa oferta, ainda que seja pequena, ainda que seja simples, ainda que seja, né, algo para muitas pessoas tão banal, mas é o melhor. E essa diferença, querido, de oferta, eu vou levar até para financeira. Lembra da passagem quando Jesus estava na casa do tesouro e ali vem os fariseus e entrega um monte de ouro, um monte de moeda de prata e tal, aquela coisa, um monte de oferta, né? Para os olhos humanos, ó, eu tenho, eu posso, meus méritos, né? Aceita Deus, né? Os fariseus. Aí chega, Jesus está ali olhando, observando, vem uma mulher com 2 moedinhas e era tudo que ela tinha. Era tudo que aquela mulher tinha e ela vai falar, Senhor, recebe, né? Tá aqui, ó, colocou lá. E aí Deus ele vai chamar a atenção daquele povo e vai dizer, ó, a oferta dessa mulher foi agradável a Deus porque ela entregou tudo o que ela tinha. Já vocês entregou daquilo que se sobra. Então, querido, olha a diferença. Quem eram os fariseus e quem era aquela mulher? Olha, pela oferta você vai perceber o comportamento e o caráter e a conduta do ofertante. Então, querido, é muito importante isso, né? O que diferenciou Caim e Abel era a sua conduta. O que diferenciou Caim e Abel foi a forma que ele ofertou, porque a oferta, ela revela o ofertante. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Qual a intenção do seu coração? Qual é a minha intenção? Então, querido, essa separação, essa divisão
entre Caim e Abel de mostrar ele é aceito, ele é reprovado, isso vem até os dias de hoje, porque nós queremos ser aceitos pelas nossas qualidades, pela nossa oferta. E na verdade nós temos que ser aceitos pela intenção que está no nosso coração. E com isso eu quero te trazer um ensinamento da parte de Deus para você. Eu quero falar com você, tome cuidado da forma que você se achegue diante de Deus, né? Ofertando, falando, Senhor, me aceita pelos meus méritos, ou falando para Deus, Deus, você merece o melhor. Você merece o melhor porque eu entendo que eu não mereço. Mas me aceite, por favor, me aceite pela sua misericórdia, me aceite pela tua graça, porque o Senhor me ama, eu entendo da sua palavra, eu quero viver ela. Sabe, Senhor, eu tenho vivido pela fé, eu acredito que eu tenho agradado o Senhor, eu tenho convicção que eu tenho vivido de acordo com a sua revelação. E aí Deus vai, querido, eu tenho certeza que Deus vai te aceitar e vai manifestar o seu sobrenatural em sua vida. Agora, se você se comportar como Caim, ter uma conduta totalmente incoerente com a palavra de Deus, ter uma conduta totalmente fora dos padrões de Deus, se achando que é o seu próprio Deus e entregando qualquer coisa para Deus, qualquer templo para Deus, qualquer oferta para o Senhor, e aí você vê qual que é a sua oferta, né, seja financeira, tempo, coisas, não sei qual é a sua oferta, mas nunca se achegue diante de Deus como os homens se achegam de um para com o outro, dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, então por isso me aceita nesse ciclo de amizade, por isso me aceita nessa família, por isso me aceita porque eu trabalho, porque eu sou empresário, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Eu vou casar com a sua filha porque eu sou empresário. Mas o que tu é? Não, eu sou empresário. Tem que ter uma oferta, mas diante de Deus não, querido. O próprio Deus ele vai tratar isso no Novo Testamento. Ele vai dizer que a oferta são os nossos louvor, e o louvor ele vem através de nós. E ele vai falar, né, Paulo ele vai dizer à igreja, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós vamos perceber que a oferta, que o sacrifício a Deus no Novo Testamento somos nós mesmos. Então Deus ele vai unir as duas coisas, né? Deus ele também quer a oferta das nossas mãos, aquilo que a gente entrega, louvor, financeiro para a igreja também do Senhor, né? Deus não precisa de ouro e prata, mas a igreja ela se mantém através dos dízimos e ofertas, né? Tem essa questão, tem o trabalho, mas nós não somos salvos, nós não somos aceitos por Deus na totalidade pelas obras das nossas mãos. Nós não somos. O próprio Efésios 2, verso 8, ele vai dizer sobre isso, né? Vós sois pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque vocês mesmos foram criados de antemão para fazer boas obras. Então, querido, nós vamos perceber que nós precisamos tirar isso do nosso coração, porque nós vamos ficar sempre à procura, sempre na angústia de ser aceito pelas pessoas, e a gente vai ficar sempre ofertando, mostrando uma coisa que a gente não é na totalidade. E quando a gente começa a ficar dessa forma diante dos homens, a gente chega também diante de Deus. E esse é um problema, porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. E possivelmente, se você está se comportando como Caim, pode ter certeza que você está sendo reprovado por Deus. Agora, se você está mantendo uma conduta diante de Deus, dizendo, como aquele publicano, batendo no peito, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno nem de olhar para o céu, e você está descendo justificado, está recebendo as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o primeiro caso de sucesso e fracasso, querido. Então, guarde isso no seu coração. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tá bom? Me siga nas redes sociais, e quarta-feira eu estarei com um vídeo aqui novo no nosso canal, aplicando tudo isso que nós aprendemos nos nossos dias, na sua empresa, na sua igreja, na sua vida, na sua família. Amém? Deus abençoe você.